sua Bíblia comigo. Números capítulo 13, verso 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruto que nela há, e a eles entregaram. Contudo, o povo que vive lá é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos ali até descendentes de Anak, entre parênteses, gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e jabuseus e amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do Mar Vermelho e no vale do Jordão. Calebe então se levantou e tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e disse: vamos partir agora, vamos tomar a terra, com certeza poderemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós, estão espalhados entre os israelitas. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará a quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes e descendentes de Anak, e perto deles nos sentimos como insetos, nos sentimos como gafanhotos, e também assim nós parecíamos para eles. Se você puder, feche seus olhos, baixe a sua cabeça e peça que Deus venha ministrar o seu coração com essa palavra. Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor já liberou do seu trono. Essa palavra ela já foi liberada. Ela não foi liberada com o objetivo apenas de nos informar algo. A tua palavra foi liberada com o objetivo de criar algo. Criar, Deus, no coração, na mente, criar no caminho, criar na casa, na família, no trabalho dos teus filhos. Deus, uma ponte para que eles possam atravessar os obstáculos que se levantam em seu caminho. Porém, de nada vale o Senhor liberar uma palavra de criação se nós não estivermos dispostos a trilhar este caminho que o Senhor gera em nós. Então que o nosso coração nesta noite seja tomado, nosso entendimento seja tomado por esta palavra, e que possamos ser animados por ela, não apenas como uma palestra de motivação, mas animados para crermos, confiarmos e lutarmos por aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Todo atrapalho maligno, toda confusão na mente, em o nome de Jesus eu neutralizo agora. Eu peço que a tua palavra ela venha como refrigério, a tua palavra venha como alimento, como instrução, e que nada roube a atenção dos teus filhos, que não seja agitação interna ou a externa, e que nós possamos ouvi-lo. É a minha oração em o nome de Jesus, e quem concorda diga obrigado, Clay. Essa passagem provavelmente é uma passagem muito conhecida. Fala do momento em que a nação de Israel, José Arci, já tinham saído do Egito, Elvis, em direção à terra de Canaã, a terra da promessa. Já tinham passado pelo Mar Vermelho, visto a manifestação do milagre sobrenatural. Já tinham experimentado o maná que Deus mandou do céu para que eles pudessem se alimentar. Já tinham visto a água jorrar da rocha mesmo no lugar árido. Eles tinham aqui provavelmente caminhado uns 50 dias, um período curto, porque essa era a caminhada, essa era a distância em dias para que eles chegassem à terra da promessa, aquilo que Deus tinha para eles. E Sandra, quando eles chegam perto de Canaã, na cidade de Cades Barneia, que era como a divisa de Canaã antes do Jordão, aquele povo teve um receio. E eles disseram: será que a terra que Deus está mandando é boa mesmo? Os caras estavam no deserto, estavam no lugar seco e árido, e ainda tinham dúvida, reza, se eles atravessariam para um lugar bom. Deus, entendendo o coração deles, titubeando da promessa que ele tinha feito a eles, Deus então fala para Moisés levantar 12 espias, 12 homens, um de cada tribo, de preferência o líder de cada uma das 12 tribos de Israel, 12 príncipes, diz o texto. E eles deveriam entrar na terra para comprovarem com seus próprios olhos que a promessa de Deus era real e que a terra era boa. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que esses 12 homens entraram na terra e lá ficaram 40 dias.
Lá eles conheceram os povos, as cidades e principalmente, que era o objetivo, os frutos da terra, a provisão que ia na terra. Ao voltarem, o texto diz que eles trouxeram frutos, e lá no livro de Êxodo diz que um cacho de uva era carregado por 2 homens. O cacho de uva era enorme, e eu fico imaginando, se a uva era desse tamanho, imagine a jaca. Você já imaginou? Se a uva, 2 homens estavam carregar com um pedaço de madeira atravessado. Pois essa foi a terra que eles chegaram e encontraram. Depois de 40 dias, a Bíblia diz que eles voltaram com o relatório. Atravessaram novamente o Jordão, entraram em Cades Barneia, onde estava todo o povo esperando uma resposta, acampado. E aqueles homens apresentam os frutos, aqueles homens apresentam a terra. Porém, a Bíblia diz que depois de eles apresentarem um relatório positivo, aqueles homens começaram a infamar a terra, trazer uma má fama à terra, começaram a falar mal da terra, começaram a falar mal do que eles encontraram, e começaram a amedrontar o coração de todas as pessoas que estavam ali, dos milhares que Deus tinha libertado do cativeiro do Egito. Eles começam a contaminar a alma daqueles homens, ao nível da Bíblia dizer que eles pegam o povo, a multidão, pegam pedras para apedrejar Moisés e Arão. Tamanho foi o coração amargurado e a murmuração que se levantou. Bom, fazendo um resumo de toda a história, qual é a aplicação desse texto para nós hoje? Nós precisamos entender que, independente da sua condição, seja rico ou pobre, alto ou baixo, grande ou pequeno, gordinho ou magro, dias maus vão chegar. Não importa se você está andando em direção a uma promessa, uma terra prometida, um lugar bom, se existe uma promessa de Deus, sempre todos nós iremos encontrar, sempre não, mas todos nós iremos encontrar em algum momento um obstáculo. Situações adversas vão se levantar, os gigantes eles vão se apresentar, o inimigo vai tentar te amedrontar. Quando você recebeu Jesus como Salvador, ninguém te prometeu uma vida com mar de rosas, ninguém prometeu que nunca mais teria lutas ou dificuldades, até porque a palavra de Deus nunca nos eximiu. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Ele diz: vocês vão encontrar dias maus, vocês vão encontrar dias difíceis. Às vezes o que você enfrenta são dias difíceis no seu casamento, outros enfrentam dias difíceis na relação com os filhos, na saúde da família, outros enfrentam dias difíceis na vida profissional, nas suas próprias emoções, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Todos nós podemos enfrentar situações complicadas, e eu confesso para vocês que eu já passei por situações de tal forma que estava tão complicado que a vontade era largar tudo e desistir. Porém a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e se este retroceder, eu não tenho prazer nele. Você, em algum momento da aflição, em algum momento do dia da angústia, do dia mau, você parar e talvez até respirar fundo, pode ser normal. O que não pode é você voltar atrás. Aqueles 12 homens voltaram, e 10 deles começaram a infamar a terra, e eles inflamaram o coração do povo, não só contra a promessa que Deus tinha, Júnior, para eles, que era a terra que emanava leite e mel, e eles viram essa provisão e essa prosperidade, mas eles inflamaram o povo de tal forma para que eles voltassem para o Egito. E mais uma vez eles começaram, Gabriel, dizer assim: por um acaso não haviam covos o suficiente no Egito para nós? Vamos voltar. Quem sabe Faraó nos permita ser escravos de novo. Olha o nível da mentalidade. Entenda, aquele povo começou a ter desejo de voltar para a escravidão, voltar para a vida dura, voltar para aquela vida de violência que o Egito tinha com eles, aquela vida desgraçada, sem graça nenhuma. Esse foi o desejo deles. Entenda, o dia mau pode até fazer você parar e respirar fundo, mas o que você não pode é pensar em voltar, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela... Ele vai continuar em frente. E se ele voltar, se ele retroceder, se ele desistir, Deus diz assim: eu não tenho alegria nele. O que é que tem se levantado no seu caminho? Quais são os inimigos que têm tentado fazer você abalar? Quais são os gigantes que estão tentando fazer com que você desista?
Esta palavra Deus separou para você. Tem gente que Deus trouxe aqui nesta noite hoje para dizer: para com essa conversa que você vai voltar, para com essa conversa que você vai desistir, para com essa conversa que é mais fácil você estar lá onde você esteve, para com essa conversa que o casamento não dá mais, você vai divorciar, divórcio é fuga, para com essa conversa que você vai pedir a conta para você é fuga, para com esse negócio que você vai fechar a porta da empresa, talvez fechar a porta da empresa para você é fugir. Quem está entendendo, diga amém. Toda a terra que você chegar vai ter inimigo, vai ter gigante. E você sabe que eu não sou muito de pregar palavra como essa não. Eu sou muito mais palavra de confronto, de falar contra o pecado. Mas essa palavra, ela ardeu muito. Faz 2 dias que Deus tem ardido muito isso aqui dentro de mim. E essa palavra é para algumas pessoas aqui hoje. Deus não te criou para você ser um desistente. Não foge. Se essa pessoa que está do seu lado é da sua família, pega na mão dela e diz assim: não foge. Diga: não foge. 12 homens espiaram a terra, Jefinho. 10 infamaram. 2 falaram bem da terra. E aqui, Emílio, o relatório dos 10, ele foi tão intenso que a história deste povo mudou. 50 dias caminhando no deserto, 50 dias vivendo a provisão de Deus. Eles conseguiram enxergar a terra da promessa, experimentaram o fruto da terra da promessa. Mas a Bíblia diz que eles não entraram, porque a murmuração tomou conta dos seus lábios. A história deste povo começa a ser mudada aqui. Os 40 anos de deserto começam a ser construído aqui. E não foi Deus que deu, foram eles que atraíram para as suas vidas. O coração daquele povo, Giovanni, ele ficou tão contaminado, que a murmuração deles, a Bíblia diz que se ouvia de longe. De longe. Jéssica, a Bíblia diz que o clamor, que o grito, o choro daquele povo de murmuração eram brados. Um povo escandaloso. Deus ele ficou indignado com a resposta, porque Deus não falou para eles entrarem e enxergarem o inimigo. Deus falou para eles entrarem e enxergarem a provisão. Amém, queridos? Por que Deus tinha o foco na provisão e não no inimigo? Porque o inimigo Deus tomaria conta. Entenda uma coisa: quando você está em Deus, os seus inimigos não são mais seus, são deles. Amém, queridos? Você lembra da história de Ezequias e Senaqueribe? Senaqueribe, o rei da Síria, ele escreve uma carta dizendo assim: quem vai livrá-los da minha mão? Povos mais fortes do que vocês, com cidades mais fortificadas e com muros mais altos, eu já venci. Povos que tinham muito mais deuses do que vocês têm, eu venci. Vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los? Ele escreve na carta e manda essa carta ser lida no aramaico, para que todo o povo ouvisse na sua língua. Ezequias, ele pega aquela carta e leva para o profeta. Ele entrega para o profeta Isaías leva para Deus. E Deus então se manifesta e diz assim: diga para Ezequias que a guerra não é mais dele, agora ela é minha. Diga assim: quem está com Deus? Hoje eu estou empolgado. Fala assim: quem está com Deus não precisa lutar. Diga: Deus luta por ele. Eu estou parecendo até pentecostal assim, desses, né? Você já entendeu, né? Não que eu não seja pentecostal, mas daquele mais. É difícil Deus dar uma palavra assim. Eu olhei e falei: é essa mesmo, Deus? Eu doidinho para dar uma sarrafiada, sabe? Deus falou: não, hoje tem gente que precisa de ânimo. Eu vim aqui para te animar, amém, queridos? O problema é que aquele povo não acreditou. Deus, ele fica tão indignado, pastora Anne, que Deus diz assim para Moisés: eu vou matar todos. Eu vou matar todos. Vão morrer todos no deserto. E Deus diz assim: Moisés, eu vou começar o meu povo sacerdotal, porque Israel nunca foi para ser um povo melhor do que os outros, Solange. Israel era para ser um povo sacerdotal, que era para levar os outros povos a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deus assim: a minha nação sacerdotal não vai ser mais com as 12 tribos de Israel. Não, estou desistindo deles. Vou começar de você e da sua família, Moisés. Aí pastor Cláudio, Moisés se levanta e intercede e fala: não, Deus, e o que os povos que já passamos no Egito vão dizer? Não mata eles não. Olha o papel do intercessor. Olha o poder da intercessão. Ele falou: não mata não. Deus falou: pois bem, eu vou perdoá-los. Porém, nenhum dos que murmuraram e reclamaram da terra entrará na terra. Eles ficam no deserto.
40 dias eles espiaram a terra, multiplique cada dia por 1 ano. Esse será o tempo que eles vão perambular no deserto. Enquanto o último não morrer, eles não vão entrar na terra. Enquanto o último não morrer, eles não entram na terra. E é por isso que eles ficam 40 anos naquele lugar. Entendam? Dias maus, eles vão aparecer. As tempestades, elas vão se levantar. Nem Jesus se eximiu da tempestade. Quem está entendendo, diga amém. Nem Jesus se eximiu da tempestade. Pelo contrário, quando a tempestade se levantou, o que Jesus fez? Andou em direção a ela. E não só andou em direção a ela, os ventos batendo contra o barco. A Bíblia diz que os discípulos apavorados perguntaram: quem está lá? Ele disse: sou eu. E aí perguntaram: se é o Senhor? Pedro perguntou: se é o Senhor, manda ir contigo. Ele manda Pedro caminhar com ele. Quando os obstáculos se levantam na sua vida, o que você precisa não é fugir, o que você precisa é enfrentar. Amém, queridos? Jesus, ele enfrentou a tempestade quando os discípulos o encontraram. Jesus, ele enfrentou a tempestade quando abatia no barco e ele estava descansando. Ele não só enfrentou, como ele determinou que ela deveria se acalmar, e ela se acalmou. Amém, queridos? E por que eu e você, quando as situações desconfortáveis se levantam, nós queremos desanimar, queremos fugir? Por que nós queremos dar as costas? Por que nós achamos que no Egito é melhor? Por que nós achamos que a vida antiga era mais fácil? Quantas pessoas que começaram a ter uma caminhada com Deus, e quando ele começou a ter uma caminhada com Deus, as situações começaram a se levantar, e ele desistiu da sua caminhada, desistiu da sua fé, abandonou, porque ele falou: ficou difícil demais. Sabe por que se levantou? Porque Deus está com você. E por Deus estar com você, o inimigo se preocupou. Quando você é dele, ele não tem muita preocupação. Agora deixa Eric se levantar e se posicionar para ver o que vai acontecer, Dani. Ele vai vir em contra. O problema é que nós não sabemos como responder à tempestade. Na administração, e principalmente na consultoria, eu sempre conto isso nas minhas consultorias, nos meus treinamentos, principalmente consultoria. Na administração nós temos uma metáfora, a metáfora da tempestade, da vaca e do búfalo. Alguém já ouviu falar da tempestade, da vaca e do búfalo? Não? Olha que legal, isso é bom então. Essa metáfora diz que quando a tempestade se levanta no campo, no pasto, e as vacas começam a sentir o vento trazendo a chuva, o que as vacas fazem? Elas têm pressa em fugir da tempestade, Moacir, e elas começam a correr. O problema é que a vaca corre para o lugar errado. Quando a tempestade está chegando, e ela começa a sentir aquele vento, aquele cheiro de tempestade, quando o tempo começa a ficar fechado, os trovões começam a bradar em seus ouvidos, elas começam a andar para frente, Joelma. E elas começam, só que o problema da vaca é que vaca não corre. É verdade ou não é? Vaca, ela até tem uma corridinha, mas ela não é rápida, ela não é ligeira. E a vaca, quando ela começa a andar mais rápido, ela não consegue andar mais rápido que a tempestade. E o que acontece? A tempestade alcança, e ela vai correndo em frente, a tempestade vai alcançando, e ela vai sendo molhada pela chuva, atormentada por aquela tempestade. Quanto mais ela vai naquela direção, mais envolvida ela está na tempestade. Quem está me entendendo, diga amém. E se a tempestade durar 40 minutos, ela vai ficar os 40 minutos sendo oprimida naquele ambiente. E o búfalo, como é que acontece? O búfalo também está no pasto. Quando ele vê que a tempestade está se levantando, o tempo começa a ficar fechado, ele sente o cheiro de chuva, ele não faz como a vaca e vai para frente. O que ele faz? Ele volta. Ele vai em direção à tempestade. Olha que coisa interessante. E ele começa a andar em direção. O primeiro que olha fala assim: esse búfalo é burro demais. Olha para onde ele está indo. A tempestade vem e ele vai contra a tempestade. Mas por que ele vai contra? Porque ele vai encontrar a tempestade, passar pela tempestade e chegar no lugar que ela já passou. Quem está me entendendo, diga amém. O que isso quer dizer? Você não foge dos problemas, você enfrenta. Pare de procrastinar problema, pare de fugir de problema, pare de se esconder de problema. Divórcio é fugir de problema. Quem está entendendo, diga amém. Pedir a conta é fugir de problema. Quem está entendendo, diga amém. Ficar emprestando dinheiro de agiota é fugir de problema. Quem está entendendo, diga amém. Enfrenta o problema. Senta e resolve. Por que nosso casamento está desse jeito? Senta e resolve. Por que a vida financeira está desse jeito? Põe no papel.
Tem gente que está pensando em pedir a conta e só precisava tirar férias. Conheço um monte de gente assim. Tem pessoas que estão querendo fechar negócio e ele só precisava de uma consultoria certa. Inclusive, anota lá 998150631, você precisa de uma consultoria, eu estou errado. Ele precisava de capacitação. Problema, quanto mais você foge, mais ele te molha. Enfrenta. Aí eu te pergunto, você é búfalo ou vaca? Ah, ficou esquisito, né? Ficou esquisito. Quando Jesus estava com os discípulos na tempestade, e eles acordaram lá no episódio de Marcos 4, e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus não se levantou e falou assim: ei, dá a volta, volta, vamos voltar para a praia. Não, ele continuou em frente. Quando a tempestade se levantou e Jesus estava orando e os discípulos já estavam em alto mar enfrentando a tempestade, Jesus não falou: ai, pai, manda um anjo lá para acompanhar eles, eu não vou nem pegar esse negócio. Jesus foi encontrar eles lá, amém, queridos? Balança a mão de quem está do seu lado, se é da sua família, e fala assim: enfrenta. Fala: não foge. Quem está entendendo, diga amém. Enfrenta. 12 homens espiaram a terra. 10 homens falaram: vamos voltar. E 2 disseram: vamos em frente, porque a terra é nossa. Por que aqueles 2 homens falaram que a terra era deles? Porque eles sabiam quem tinha prometido. Eles já tinham experimentado quem estava com eles, Juliana. Quem está me entendendo, diga amém. Eles tinham uma palavra. Se você tem uma palavra, não foge. Se você tem certeza que Deus está com você, não foge. Se a direção que você tomou foi de Deus, não foge. Vai em frente. Segunda lição que eu aprendo com esse texto, a primeira é essa: não fuja. A segunda lição, entenda, você vive o que você fala. Pastor, o que quer dizer isso? Vamos lá, verso 28 do capítulo 13, vai comigo por gentileza. Verso 28 do capítulo 13. Ele diz assim: Mica, contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes, fortificadas. Vimos ali até descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas e os jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral, do Mediterrâneo. Depois vamos lá para o verso 33, vimos ali até gigantes, descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos como insetos, gafanhotos. E assim éramos para eles também. Sabe o que ele está dizendo assim? Gente, nós somos tão ruins, mas tão ruins que a gente parece umas baratas. A gente parece um inseto. Eles disseram assim: se nós entrarmos na terra, nós vamos morrer. Essa foi a resposta dos 10 que inflamaram todo o povo. Agora vai comigo no verso, para a gente poder fazer a comparação. No verso 6 do capítulo 14. Capítulo 14, verso 6. Porém, Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra a qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e nos dará. E a terra será nossa, a terra que produz mel e leite com fartura. Segunda lição que eu aprendo aqui: aquilo que você fala, você vive. O que o povo, o que os 10 falaram? Se nós entrarmos na terra, vamos morrer. O que os 2 falaram? Se nós entrarmos na terra, seremos bem-sucedidos. O que aconteceu com os 10? O que aconteceu com os 10? O que aconteceu com os 10? E o que aconteceu com os 2? Entraram na terra. Então eu vou perguntar dos 10 e vou perguntar dos 2. O que aconteceu com os 10? E o que aconteceu com os 2? Você quer morrer ou entrar na terra? Você quer morrer ou quer entrar na terra? Me ajuda, igreja, você quer morrer ou quer entrar na terra? O que determina se você vai morrer ou vai entrar na terra é o que você está falando. Aqueles 10 falaram: nós vamos morrer, eles morreram. Morreram no deserto e não entraram na terra. Se entrar, a gente morre. Nem entrar, entraram. Morreram antes de entrar. O que os 2 disseram? Nós vamos entrar e a terra vai ser nossa. E eles entraram, tiveram que esperar os 40 anos para os outros morrerem. Mas eles entraram.
Amém, queridos? Josué e Caleb, quando entraram na terra, tinham 80 anos. Caleb diz assim: eu tenho idade, eu sou velho, mas a minha força é como se fosse de um jovem. O que você tem falado do seu trabalho, aquilo é o que você vai viver. O que você tem falado da sua vida financeira, é aquilo que você vai viver. O que você tem falado da sua empresa, é isso que você está vivendo. O que você tem falado do seu casamento, assim será. O que você está falando da sua casa, é isso, essa será a sua realidade. Se você fala que a sua casa é o inferno que você está vivendo. Se você fala que o seu casamento é uma desgraça, é a desgraça que você está vivendo. Se você fala que essa empresa é ruim demais, é uma porcaria, diz até palavras de baixo calão, é isso que você está vivendo. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que fala assim: esse trabalho é o fruto do meu intestino. Você entendeu, né? O que é o fruto do seu intestino? Mal cheiroso, sim ou não? É mal cheiroso, sim ou não? Não, pastor, é um perfume, pastor, parece lavanda. É isso que você vai viver. Quem está falando da empresa? Já não dá mais. É exatamente essa a realidade. Jesus diz assim, que pelas nossas palavras seremos justificados, pelas nossas palavras seremos condenados. Há poder nas tuas palavras. A neurociência diz: tudo que eu falo eu ouço, tudo que eu ouço gera um estado mental, todo estado mental gera um comportamento. Então a neurociência quer explicar o poder da palavra dessa forma. Então todo comportamento que algumas pessoas têm está voltado ao que ele está falando. A Bíblia diz: a tua palavra tem poder, há poder de vida e de morte na sua boca. O que você está falando? Por conta daquilo que aquele povo falou contra a terra, infamaram a terra, murmuraram contra a terra, eles ficaram 40 anos no deserto. A seca que muita gente está vivendo, Davi, não é por conta do deserto que ele entrou, é por conta das palavras de murmuração que ele lançou, que prenderam ele no deserto. Vida financeira seca, casamento seco, saúde seca, pode ter a ver com as palavras que você tem dito. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas palavras. O que determinou a diferença desses dois discursos? Primeiro, a fé e a confiança que Caleb e Josué tinham em Deus. Talvez você está enfrentando o dia mal. Talvez o teu trabalho tenha sido desconfortável. Talvez o teu casamento está um caos. Mas quando você passou pelo pastor, pelo sacerdote que ministrou, ele diz assim: vocês serão felizes. Confie naquilo que foi liberado sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Aqueles dois homens, eles viram os mesmos gigantes que os 10 viram. Aqueles dois homens viram as mesmas cidades fortificadas que os 10 viram. Mas eles não focaram no gigante, porque falou: se Deus falou que a terra é nossa, a terra é nossa. Segunda situação que determinou aquela diferença: os olhos deles não estavam no inimigo. Se você começar a olhar para o inimigo, é claro que o inimigo vai te trazer medo. Sabe aqueles filmes que você assiste, que o cara está atravessando de um lado para o outro bem alto, e ele diz assim: não, olha para baixo. Sim ou não? E o que quem ouviu faz? Olha, e aí fica com medo, trava, paralisa. Não olha para baixo. Não olha para o inimigo, olha para Jesus. Olha para Jesus. Os discípulos, quando estavam no barco, 12 de novo aí. Quando Jesus vai se aproximando, eles começam a pensar que é um fantasma e entram em desespero. Eu só fico pensando para onde iam correr naquela situação. Não tinha para onde correr. E eles começam a gritar desesperados. Jesus falou: calma, 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 sou eu. Aí gritaram. Pedro gritou: se é o Senhor, deixa contigo. Ele falou: vem. Olha para mim. Lembra da música? Olha para mim. Nossa, essa é antiga. Olha para mim. Eu preciso. Como é que é? Me ajuda lá, agora eu quero cantar. Como é que é? Eu farei o que for preciso para te ver. Não importa. Sem me perceber. Importa a multidão. Só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar. Do teu olhar.
Olha, vocês estão afinadinhos, dá para fazer um coral de Natal só com a igreja. Uma salva de palmas a Jesus pela sua vida. É aí que o Jefinho fala: pastor, vamos cantar as velhas também são boas. A gente está mesclando, Como dizia o poeta Sérgio Reis, não vamos nem entrar nisso, né? O missionário Sérgio Reis. Pastor Anderson é ligeiro demais, né? Ei, Jesus já te olha, o problema é você estar olhando para Ele. Quando a crise chega no seu casamento, não olha para a crise, olha para Jesus. O que Jesus fala sobre o divórcio? Quando a crise chega na sua família, não olha para a crise, olha para Jesus. O que Jesus fala sobre a sua casa? Quando a crise chega no seu trabalho, olha para Jesus e não olha para a crise. O que Jesus fala sobre a sua vitória? Quando o inimigo se levanta no seu caminho, olha para Jesus e não olha para o inimigo. Quando Eliseu estava cercado pelo exército assírio, o menino abriu a janela, o servo dele abre a janela, vê aquele exército, Márcio, ele diz: ai meu Senhor, nós vamos morrer. O profeta se levanta, eu fico imaginando o profeta se levantava com a caneca de café, deu uma olhada na janela, olhou para o menino, falou: está com medo disso daí? Falou: é o exército. Ele diz assim: Senhor, abre os olhos do menino. E ele diz: maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. E a Bíblia diz que um exército de anjos estava atrás daqueles inimigos, que eram muito mais poderosos. Na hora da crise a gente só tem um olhar muitas vezes. O inimigo e a fuga. Quantas vezes, eu não sei porque eu estou falando de casamento hoje, desculpa, eu não sei. Mas quantas vezes você entrou em crise conjugal e a coisa que você achou mais fácil de fazer era separar? Não responda. Quantas vezes? Essa é a direção que o inferno quer que você tome. Quando você divorcia, quando uma pessoa divorcia, ele não foge do problema, ele só prolonga o problema. É a chuva que ele toma uma distância e ela vem depois. Já viu crianças sendo abaladas pelo divórcio dos pais? Adolescentes em crises emocionais pelo divórcio dos pais? Problemas financeiros por causa do divórcio? Pastor, você acha que nunca tem que divorciar? Eu sei que tem situações que você vai ter que enfrentar, eu nunca vou te aconselhar. Pastor, onde que vai ter que divorciar? Jesus diz, no caso de adultério, mas sempre tem que buscar reconciliação. Caso de violência doméstica, eu sempre digo: ei, vamos avaliar criteriosamente. Caso de destruição da família por causa de drogas, e aquilo pode gerar mais violência. Eu sei que tem situações que você vai parar e avaliar, mas essa nunca será a sua opção. E eu tenho certeza absoluta, se tem gente pensando em divorciar aqui, eu creio que nenhum está passando uma situação como essa. Quem está entendendo, diga amém. Olha, o pastor deu aval para o divórcio. Não, eu estou sendo pé no chão com você. Eu estou falando que a Bíblia nos apresenta. Mas o divórcio é fuga. Pedir demissão é fuga. Empréstimo de agiota é fuga. Fechar a porta da empresa é fuga. Corre em direção ao problema, amém, queridos? É exatamente isso que Jesus ele nos ensina. E quando você fizer isso, cuidado com o que você está falando. Verso 20 do capítulo 14 diz assim. Esse aqui é a definição por aquilo que eles falaram. Verso 20 do capítulo 14 de Números. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, Moisés, ou seja, conforme aquilo que você me disse, eu vou perdoar o povo. Porém, tão somente como vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais, que fiz no Egito, no deserto, me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra, assim como falaram, morreram. Não verão a terra que seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve um espírito que perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá como herança. Deus diz: quem falou mal vai viver o que falou, quem falou bem vai viver o que falou. Se você não tem o que falar, não murmure. Silêncio. Faz assim comigo, assim, ó.
Essa eu não conheço, mas a gente tenta dançar. Aprenda a dominar a sua boca. Tiago, ele diz assim: se uma pessoa consegue dominar a sua língua, perfeito é. Eu não encontro nenhum outro episódio na Bíblia Deus falando na palavra dele que o homem poderia ser perfeito, a não ser quando ele domina a boca. Agora já vou abrir um parênteses. Às vezes o teu problema não é murmuração, às vezes é maledicência. Quando você for falar mal de alguém, faz assim, quietinho. Ou quando você chegar perto de alguém que está falando mal de alguém e começa a dar uma coçadinha, sabe? Sai, fica em silêncio. Quando você tiver a oportunidade de mentir, se cale. Quando você tiver a oportunidade de falar palavrão, se cale. E principalmente quando tiver a oportunidade da murmuração, a murmuração é uma adoração ao inferno, se cale. E a última lição, quem está aí ainda, diga amém. A primeira lição que Deus fala com a gente: não fuja. A segunda lição: o que você fala, você vive. E a terceira lição: como é que Caleb e Josué responderam o povo que murmurou e infamou a terra? Se você puder, vai comigo em Números 13:30. E nós encerramos com esse verso. Na versão apenas corrigida, eu gosto dessa versão. Ele diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Na versão NVT, nova tradução, ele diz assim: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e disse: vamos partir agora, vamos para tomar a terra. E disse ele: com certeza poderemos conquistá-la. 3 lições que ele dá para você vencer o obstáculo. Você vencer o medo, você vencer o pensamento e o desejo da fuga. Primeiro deles, Wilsinho, diz o texto: e Caleb fez calar o povo. Caleb fez as murmurações calarem. Cale as murmurações que estão dentro de você e estão fora. Quem está aqui comigo, diga amém. Quando você vê teu marido murmurando, fala assim: meu bem. Não manda ele calar a boca não, que ele endemonia. Fala assim: meu bem, se não consegue falar coisa boa, não fale nada. Caleb fez calar. Às vezes você tem que fazer calar é você mesmo. Você tem que olhar no espelho, bater no peito e falar: cala a boca. Para você pode. Quem é murmurador olha no espelho e fala assim: quieta, não fala nada. Sabe por que Caleb entrou? Porque ele fez o povo calar. Ele calou as murmurações. Enquanto houver murmuração, vai haver deserto. Aquele povo que murmurou em Cades Barneia, depois murmurou nas águas amargas. Aquele povo murmurou na questão lá do maná. Eles murmuraram e murmuraram. Enquanto murmuraram, estavam no deserto até morrer no deserto. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda lição, diz o texto: Caleb falou eia. Na versão NVT ele dá uma tradução para o eia. Eu nunca achei uma tradução para o eia. Eia. Sabe o que é o eia de Caleb? Ele diz: vamos em frente, parte agora. Está lá a versão: vamos partir agora. Caleb diz: vamos embora, vamos para frente. A segunda lição: se você enfrentou o obstáculo, não fuja, vá em frente. Está aqui Caleb dizendo: siga a direção no alvo que Deus te deu, não desanime, vamos continuar. Essa é a diferença de quem murmurou e de quem acreditou. Terceira e última, ele disse: com certeza iremos conquistá-la. Na versão corrigida diz: certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que é isso? Confiança em Deus. Tenha fé. Coloque-se de pé. Ele diz: vamos embora. E os inimigos, Erci? Vamos embora. E a tempestade? Vamos embora.